Fui traída e expulsa de casa aos 46 anos. No auge do cansaço, das ondas de calor, das insônias, das crises de choro sem motivo. Quando meu corpo pedia colo, meu marido me deu as costas. A menopausa bateu na minha porta como um vendaval, e Marcelo, o homem que dizia me amar na alegria e na tristeza, usou isso como desculpa para me trocar por uma garota 26 anos mais nova. Meu nome é Rosana Almeida, e eu já fui o esteio de uma casa, a enfermeira da madrugada, a cozinheira das festas, a amante disponível, a mãe dos filhos dele, mesmo não tendo parido nenhum. Mas bastou meu corpo mudar, bastou minha libido oscilar, bastou minha pele ressecar, para ele me chamar de peso morto. Rosana, você tá ficando velha, não dá mais. Eu preciso de alguém que me faça sentir vivo. Foi isso o que ele disse. Sem remorso, sem um pingo de culpa. Naquela noite, a mesa estava posta. Lasanha, a preferida dele. Eu ainda tentava salvar o que já tinha afundado, mas ele só quis afundar mais. Aliás, você pode sair de casa hoje. Já falei com a advogada. A casa tá no meu nome. Eu saí, sem gritar, sem esmurrar nada. Mas por dentro, era como se estivessem arrancando minha carne. Fui expulsa, como se fosse um objeto antigo, ultrapassado. Ele disse que eu estava amarga, que a menopausa tinha me endurecido. O mesmo homem que me dizia linda mesmo de moletom, agora dizia que minha presença pesava. E as pessoas... como elas adoram fofocar quando uma mulher de meia-idade é deixada. Ela deve ter deixado de se cuidar. Tá chata por causa da menopausa. Todo homem merece uma segunda chance. Escutei tudo isso com olhos julgadores me seguindo pelas ruas. Fui dormir na casa da minha irmã Denise. Sofá duro, alma moída. E eu chorava. Mas não era só pelo fim. Era pela decepção de ter me apagado por anos, de ter deixado meus sonhos no fundo da gaveta por um homem que não hesitou em me trocar na primeira curva da vida. Nos dias seguintes, fui engolida por uma espiral de vergonha, calorões, tristeza, profunda e sensação de fracasso. Eu me olhava no espelho e mal me reconhecia. As roupas folgadas, o rosto cansado, o olhar apagado. Você acabou, Rosana. A voz interna sussurrava. Mas no 5º dia, uma chama acendeu. Não era raiva. Era instinto de sobrevivência. Eu peguei um caderno antigo, sentei na cozinha da Denise e escrevi. Eu vou me tornar médica. Eu vou recomeçar. Eu não sabia como, mas sabia por quê. Eu ia recomeçar por mim, não por vingança. Mas porque, se a menopausa estava me despindo de tudo o que eu fui, então eu ia me vestir de tudo o que eu poderia ser. E assim começou o renascimento de uma mulher que ninguém mais apostava nada. Oi, meus amores. Me chamo Chris. E deixa eu fazer uma pausa bem rapidinha aqui com você, porque o que eu vou te contar agora pode mudar a forma como você está vivendo a menopausa. Sim, a menopausa. A fase em que o corpo muda, o humor oscila, o sono vai embora, e a vida sexual parece sumir junto com o desejo. Talvez você esteja passando por isso em silêncio, sem saber se é normal, sem entender por que está se sentindo tão sozinha. Foi por isso que eu escrevi o e-book. Menopausa. Não é o fim, é o recomeço. Esse livro é diferente. É íntimo, verdadeiro, acolhedor. Ele fala sobre tudo que você vive, mas que ninguém fala abertamente. A gente conversa sobre vida sexual, que muda, mas não precisa acabar. Sobre alimentação, que pode ser sua aliada para ter mais energia, bem-estar e leveza. E sobre a sua mente, suas emoções, sua fé. São 12 temas incríveis, incluindo histórias reais, reflexões profundas e um plano de autocuidado que vai te guiar com amor por cada dia. E hoje, ele está disponível com uma oferta especial, de R$ 29,90, por apenas R$ 9,99. E você ainda recebe o e-book em áudio, para ouvir no seu tempo, como essa história aqui. Clica no primeiro comentário fixado depois, tá bom? Mas faz isso hoje, porque é por tempo limitado. Agora sim, vamos voltar para a história. Voltar a estudar aos 46 anos, com a cabeça em frangalhos e o corpo reagindo como se estivesse em guerra contra mim, não foi heroísmo. Foi desespero e coragem.
Uma coragem nascida no fundo do poço, onde não restava mais nada, a não ser a opção de subir. Eu entrei no cursinho pré-vestibular rodeada de rostos jovens, cheios de energia e sem nenhuma mancha de menopausa na alma. As meninas me olhavam como se eu fosse uma tia perdida. E talvez eu fosse. Sofri com os olhares com a comparação com a memória fraca. O raciocínio parecia lento, e os hormônios me faziam esquecer palavras no meio das frases. Mas eu estava lá, todos os dias, com uma garra que vinha do fundo de onde ninguém mais alcançava. Nas pausas, eu lia escondida. Estudava no banheiro, chorava de madrugada, mas no dia seguinte voltava. A menopausa me deixava exausta, insone, irritada. Era como lutar com um inimigo dentro de mim. Mas nem ela me impediu de continuar. Minha irmã Denise me dizia: "Você não precisa provar nada pra ninguém." Mas eu respondia: "Preciso sim, pra mim. Pra Rosana, que eu deixei guardada num armário enquanto era esposa devotada." Os meses foram passando. Eu não só recuperei meu foco, como reencontrei minha fome. Uma fome de vida, de futuro, de conquista. E quando saíram os resultados do vestibular, lá estava meu nome, Rosana Almeida, aprovada em medicina na Universidade Federal. Gritei, chorei. E naquele dia, fui ao salão. Cortei o cabelo curto, pintei de castanho escuro, me olhei no espelho e disse: "Prazer, doutora Rosana, a mulher que você nunca teve coragem de ser." Marcelo estava em viagem com a namorada. Vi num story dela, os dois rindo, brindando no Chile. Aquilo não me doeu mais. Eu já não cabia naquele mundo pequeno. A faculdade foi um universo novo. Tive vergonha de ser a mais velha, mas também fui respeitada por ser a mais determinada. Fui chamada de a guerreira pelos professores. E em cada aula de anatomia, em cada estudo de caso, eu lembrava do motivo de estar ali. Eu queria ajudar pessoas que estavam no fundo do poço. Gente como eu estive. Decidi seguir oncologia depois, que conheci uma paciente durante um estágio no hospital universitário. Uma mulher com câncer no intestino, abandonada pelo marido após o diagnóstico. Ela me disse: "Depois dos 40, mulher vira objeto esquecido. Doente então, vira lixo." Aquilo cortou minha alma, e foi ali que decidi. Eu cuidaria dessas mulheres. Daria a elas o que ninguém me deu quando precisei: dignidade. Enquanto isso, meu corpo ainda gritava. Os calores, a insônia, a falta de libido, a secura na pele. Tudo estava ali. Mas pela primeira vez, eu não lutei contra a menopausa como se fosse inimiga. Eu entendi que ela não era meu fim. Era meu reinício, uma transição, uma libertação. E eu abracei essa nova Rosana, mais firme, mais direta, menos disposta a se dobrar para caber nos moldes de alguém. Foram 6 anos intensos. Estágios, TCC, plantões. Perdi pessoas queridas, ganhei novas amizades, passei noites em claro, mas dessa vez estudando. E não chorando por um homem que não me merecia. E então, com 52 anos, me formei. Médica, oncologista, com a alma lavada e o coração em paz. Mal sabia eu que, em breve, meu passado voltaria a bater à porta. E não com flores, mas com dor, com doença. Marcelo estava com câncer. E quem ia ser responsável pelo tratamento dele? Eu. Naquela manhã de terça-feira, entre um exame de sangue e uma consulta delicada com uma paciente em estágio avançado, a enfermeira entrou na minha sala com o prontuário nas mãos. Ela estava pálida. "Doutora Rosana, acho melhor você ver isso." Peguei a ficha com calma. Paciente novo. Diagnóstico inicial: adenocarcinoma de pâncreas. Idade: 57 anos. Nome: Marcelo Teixeira de Andrade. Não precisei de mais nada. Meu coração deu um pulo no peito. O ar pareceu sumir da sala por alguns segundos. Marcelo. O homem que me arrancou de casa como quem joga fora uma peça. Velha.
O homem que zombava da menopausa como se fosse uma piada. O homem que dizia que mulher madura só serve para lamentar. Agora, estava ali, frágil, doente, e sem saber que seria atendido por mim. Fechei os olhos, respirei fundo. Senti uma mistura de justiça poética e compaixão. Eu podia recusar o caso. Podia alegar conflito emocional. Mas não. Eu ia seguir. Porque agora quem escolhia era eu. Entrei na sala de consulta e o vi sentado, curvado, pele amarelada, olheiras fundas. Não parecia mais o pavão arrogante que me colocou na rua. Boa tarde, senhor Marcelo. Falei com serenidade. Ele levantou os olhos. Congelou. Rosana? Doutora Rosana. Corrigi com delicadeza firme. O silêncio que veio depois foi maior que qualquer grito que ele já tenha dado um dia. Eu não sabia... Não fazia ideia que eu recomecei. Que vesti o jaleco que você dizia que era sonho de menina velha? Pois é, eu consegui. Ele gaguejou algo, mas eu não dei espaço. Vamos focar no que importa. Seu diagnóstico é delicado, mas temos recursos. Preciso que você me diga exatamente os sintomas. Desde quando? E se está seguindo alguma medicação. Ele estava visivelmente constrangido. Aquela figura arrogante parecia ter evaporado junto com o cabelo que já caía em tufos. Durante toda a consulta, mantive o tom profissional. Fui firme, mas humana. Não fiz piada. Não humilhei. Mas também não fui doce. Ele precisava entender que eu não era mais a Rosana calada, encolhida nos cantos da casa. Eu era a mulher que ele abandonou e que agora tinha o poder de ajudá-lo a viver. No fim da consulta, ele me olhou com lágrimas nos olhos. Rosana, me desculpa. Eu fui um idiota. Eu tinha tudo e joguei fora. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Então respondi. Você não perdeu só uma esposa. Você perdeu a única pessoa que teria segurado sua mão nesse momento, por amor. Eu vou segurar, sim. Mas agora é por ética. Por dever. Porque eu sou médica. E médica não abandona. Paciente. Ele chorou. E eu... Não. Ali eu percebi. Eu tinha vencido. Não sobre ele, mas sobre tudo o que tentaram tirar de mim. Ao sair da sala, respirei fundo. A vida tem dessas ironias. Ela coloca a gente lá embaixo para depois nos devolver a chance de olhar nos olhos de quem nos fez sangrar e mostrar que a ferida virou cicatriz. E naquele corredor de hospital, pela primeira vez em 7 anos, eu senti orgulho. Não pelo que me aconteceu, mas pelo que eu me tornei apesar do que me aconteceu. A cada nova sessão, a cada novo exame, eu via Marcelo definhar. E de forma surpreendente, via também nascer um tipo de humildade que ele nunca demonstrara em vida. Era como se a doença tivesse limpado o orgulho do olhar dele. Mesmo assim, mantive distância. Profissional, firme, imparcial. Era difícil. Afinal, eu estava cuidando de um homem que um dia me fez duvidar do meu próprio valor. Mas eu estava ali por outro motivo agora. Honrar a mulher que me tornei. Marcelo não. Estava sozinho. Ele vinha às consultas acompanhado por uma moça abatida, quase sem graça. A tal estagiária. Bianca, se não me falha a memória. O brilho da juventude parecia ter sumido dela também. Os dois já não pareciam um casal apaixonado. Ela mal falava. Evitava meu olhar. Um dia, durante a espera para mais uma quimioterapia, vi quando ela saiu correndo para o banheiro chorando. A enfermeira preocupada foi atrás. Minutos depois, ela voltou com os olhos vermelhos e a voz baixa. Desculpa, doutora. É que isso tudo é muito mais do que eu imaginava. Naquele instante entendi tudo. A menina que levou meu lugar não levou minha história. Não levou meu afeto. Levou apenas o papel de novidade, mas não sabia o peso de viver ao lado de um homem que, ao primeiro sinal de desconforto, troca você como se fosse uma peça gasta. Bianca estava descobrindo agora o que significa viver com Marcelo. Só que,
sem o glamour da conquista. Agora era vida real. Era hospital. Era diagnóstico. Era medo. Enquanto isso, no consultório, outras histórias surgiam. Pacientes em situação delicada, muitas mulheres mais velhas, fragilizadas, abandonadas por maridos e filhos. Era como ver versões de mim mesma sentadas diante de mim. Meu marido disse que não aguenta mulher doente, disse Dona Zuleide, uma senhora de 63 anos com câncer de mama. Minha filha me deixou aqui e sumiu, contou Dona Marina, uma ex-costureira forte, agora careca e tremendo. Essas mulheres me tocavam fundo, e ali nasceu algo dentro de mim. Um propósito. Comecei a promover rodas de conversa no hospital. Um espaço só para mulheres. Falávamos de dor, de menopausa, de abandono, de superação. E eu contava a minha história, não como médica, mas como mulher. Fui expulsa de casa aos 46 anos, no meio da menopausa, no meio de uma crise de identidade. Recomecei do zero. Voltei a estudar, venci os julgamentos e estou aqui com vocês, de jaleco e com o peito cheio de cicatrizes, mas viva e de pé. Elas choravam. Elas me abraçavam. E o mais bonito, elas recomeçavam. Marcelo, por outro lado, piorava. O câncer era agressivo. E embora a equipe estivesse fazendo tudo, havia dias difíceis. Ele chorava. Me pedia desculpas. Toda semana. Um dia, segurou minha mão com os olhos marejados. Você foi a melhor coisa da minha vida. E eu só percebi agora. Eu apenas sorri de leve. Espero que você também aprenda a ser a melhor coisa da sua vida, Marcelo. Ainda dá tempo de mudar por você mesmo. Não houve beijo. Não houve abraço de reconciliação. Não era novela. Era vida real. E na vida real, às vezes o amor que a gente dá precisa ser devolvido só em forma de respeito. No fim do plantão, sentei no banco do hospital com um café frio na mão e uma brisa cortando o corredor. Uma enfermeira mais nova passou, parou e disse: Doutora Rosana, tem dias que eu olho para a senhora e penso, tomara que eu tenha metade dessa força quando chegar aos 50. Olhei para ela, respirei fundo e respondi: a força a gente não nasce com ela, minha querida. A gente constrói na dor, na perda e principalmente quando ninguém acredita mais que a gente pode. E ali, naquele instante, percebi que não era só uma médica. Eu era testemunha viva de que a vida recomeça. Mesmo quando a menopausa chega, o chão some e o coração sangra. Algumas pessoas diziam que eu era fria, outras que eu era forte. Nenhuma delas sabia o peso que é olhar nos olhos do homem que te destruiu, e ainda assim decidir cuidar dele. Mas eu sabia. E cada plantão me mostrava que minha força não vinha do silêncio, mas da escolha. Escolher não me vingar. Escolher não rebaixar meu coração. Escolher a dignidade. Marcelo seguia o tratamento. Havia dias melhores, outros piores. E então, numa madrugada gelada de domingo, recebi uma ligação da equipe de enfermagem. Doutora Rosana, o Sr. Marcelo entrou em crise. Precisa autorizar uma intervenção. Corri até o hospital. Quando cheguei, vi a equipe tentando estabilizá-lo. Ele estava pálido, com dificuldade para respirar, olhos arregalados. Pela primeira vez, vi nos olhos dele não apenas o medo, mas a solidão. Doutora, o paciente não tem familiares próximos disponíveis no momento. A acompanhante dele, Bianca, foi embora ontem e não voltou. Bianca foi embora. Como ele fez comigo um dia. Agora ele era o deixado, o abandonado. Engoli seco e respirei fundo. Eu autorizo a intervenção. Façam tudo o que for preciso. Respondi com firmeza. Naquela noite, passei horas ao lado do leito dele, esperando a estabilização. A equipe fez um excelente trabalho. Marcelo sobreviveu à crise, mas acordou, debilitado, mais fraco do que nunca. Quando abriu os olhos e me viu sentada ali, respirou com dificuldade. Você ainda está aqui? Sim, estou. Mesmo depois de tudo,
Não é sobre você. É sobre quem eu escolhi ser. Eu sou médica. E, acima de tudo, sou uma mulher que aprendeu a não carregar o lixo dos outros no próprio coração. Ele fechou os olhos emocionado. Tentou tocar minha mão. Eu deixei por respeito, mas o que veio a seguir me surpreendeu. Rosana, volta pra mim. Eu juro que mudei. Ah, o velho roteiro. O homem fraco, sozinho, doente. Volta a valorizar o que perdeu. Mas eu já não era a Rosana de antes. Marcelo, eu te perdoo. Mas não te quero de volta. A mulher que fui morreu no dia em que você me expulsou de casa. A mulher que está aqui hoje não volta para um lugar onde não há respeito. Ele chorou. Mas dessa vez, eu não chorei com ele. Eu já tinha chorado demais. Dias depois, Bianca ligou. Não pediu desculpas. Só disse que não aguentou a pressão e que não sabia que a vida adulta era tão difícil assim. Tive pena, sim, mas também entendi que ela, como tantas outras, foi usada como distração para alguém que não queria olhar no espelho. E a conta sempre chega. A saúde de Marcelo seguiu estável, mas frágil. Continuei o acompanhamento até o fim do tratamento previsto. Cumpri cada dever. Como profissional, como ser humano. E no último dia dele no hospital, ele me entregou uma carta. Era um pedido de perdão, um agradecimento e uma admiração tardia. Dizia: "Você foi tudo o que eu não soube valorizar. Hoje entendo que maturidade não está na idade, mas na coragem de recomeçar. Você foi maior do que eu, maior do que tudo." Guardei a carta. Não para lembrar dele, mas para lembrar de mim, da mulher que me tornei. Naquela noite, saí do hospital, tirei o jaleco e fui caminhando devagar pela rua. Senti o vento bater no rosto. Pela primeira vez em anos, eu não carregava mágoas. Carregava orgulho, respeito próprio, paz e, acima de tudo, liberdade. Hoje, aos 53 anos, eu acordo às 5:30 da manhã todos os dias. Faço meu café preto, escuto música clássica e, por alguns minutos, observo o céu da varanda do meu novo apartamento. Um espaço pequeno, mas cheio de mim. Um cantinho que eu mesma conquistei. Com esforço, com estudo, com coragem. E, principalmente, sem precisar voltar para ninguém que me feriu. Me tornei uma das profissionais mais respeitadas do hospital. As equipes jovens me admiram. As pacientes mais velhas me têm como exemplo. E as rodas de conversa que iniciei viraram um projeto oficial da instituição. Recomeços na Maturidade é o nome. E toda semana, mulheres entre 40 e 70 anos se reúnem para falar das dores e renascimentos que só quem viveu entende. Numa dessas rodas, uma senhora chamada Neide, de 62 anos, me olhou com os olhos cheios d'água e disse: "Você não imagina o que é, depois de uma vida inteira dedicada à casa, ouvir do seu marido que você virou uma decoração antiga, que não serve mais nem para conversar." Senti meu peito apertar. Porque sim, eu imaginava, e respondi: "A gente não é mobília, a gente é história. E história, quando bem contada, emociona, cura, transforma." As mulheres me olham como se eu fosse um espelho limpo. E às vezes, eu também me espanto com quem me tornei. A menopausa, que tanto me machucou no início, hoje é como uma velha amiga que me ensinou a olhar para dentro, a respeitar meus limites, a entender que meu valor não está na fertilidade nem na firmeza da pele, mas na firmeza da alma. Me perguntam se eu me arrependo de ter cuidado do Marcelo. Nunca. Aquilo foi libertador. Mostrar que eu podia ser maior do que a dor que ele me causou. E o mais importante, mostrar para mim mesma que eu não precisava de um final romântico para me sentir completa. Hoje, eu tenho paz. Tenho minhas plantas, meus livros, minhas conversas com mulheres incríveis, meus plantões que ainda me desafiam. E minha liberdade. Não estou à espera de um novo amor,
Mas se um dia ele vier, que venha para somar, não para consertar, porque eu já me consertei sozinha. Na semana passada, uma repórter de uma revista de saúde me procurou. Queria fazer uma matéria com o título Mulheres que recomeçaram depois dos 45. Quando me entrevistou, perguntou: se você pudesse dizer uma única coisa para todas as mulheres que estão vivendo a dor de um abandono, o que diria? Eu pensei, respirei fundo e respondi: diga obrigada, não por gratidão, mas por liberdade. Quem te deixou, te abriu uma porta. Agora é você quem escolhe por onde entrar. E mais ainda, por onde nunca mais voltar. A matéria saiu com uma foto minha de jaleco, sorrindo. Mas se alguém tivesse tirado uma foto da minha alma naquele momento, veria uma mulher inteira, não perfeita, não imune à dor, mas uma mulher que aprendeu que a vida, quando se respeita, recompensa. E se você, que está lendo ou ouvindo minha história, está passando pelo que eu passei, saiba, o fim que te jogaram no colo pode ser o início que você mesma vai escrever com as próprias mãos. Porque a idade não é o fim da estrada. Às vezes, é só a curva que revela a paisagem mais bonita.